Olá, estou de volta com o Luan nessa maratona Inteligentes Demais do dia 29 de maio de 2022. Meu nome é Cristiane Costa Cruz, eu sou psicóloga e estou apresentando o programa Inteligentes Demais. Agora eu queria que você se apresentasse, Luan. Tudo bem? Eu sou o Luan, eu tenho 27 anos e eu estou aqui para essa maratona inteligente demais. Você mora no Rio? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu sou nascido e criado aqui na Zona Norte do Rio, hoje em dia eu moro na Zona Sul. Uhum. Ok, me fala um pouquinho da sua infância, da sua família, como que foi? Não, eu fui basicamente criado. O que acontece? Meus pais, eles eram professores. Meu É, pai faleceu quando eu tinha 5 anos e eu praticamente fui criado pela minha mãe e pelos meus avós, os pais dela. é. Ó, a E Mila já veio. Hoje a Mila tá que não tá se aguentando. Ah, eu fui criado pela minha mãe e pelos meus avós. Cresci hum, praticamente em escola particular, colégio de freira, acabei saindo ateu, o que é irônico. é, Inclusive, eu falo que escola católica é fábrica de ateu, mas ninguém me dá muito ouvido. Mas, eu estudei enfim, escola de freira também. e eu sempre tive uma. Eu cresci numa família de classe média. Minha mãe, ela trabalhava, mas como Ela era professora do quê? ela era professora de português e literatura. Meu pai era professor de matemática. E ele faleceu quando você tinha 5 anos? Sim, quando eu tinha 5 anos, eu não lembro muito bem dele. Como é que foi? O que que aconteceu? Olha, pelo que eu ouvi dizer, foi um AVC. Foi um AVC. Ah, tá. Então foi morte súbita, né? Assim, morreu de Não, não, repente. ele ficou alguns dias no hospital e morreu. É, muito triste. E como é que era a sua, como é que foi nessa escola de freiras? Como que você era como aluno? Você era bom aluno? Tinha facilidade? Olha, na verdade, a minha, a minha infância ela foi dividida em. Teve a parte da infância, que eu estudei numa escola só até meus 14 anos, que foi tudo sempre bem fácil, meio que fácil, até meio entediante, porque eu não precisava estudar, eu não desenvolvi o hábito de estudar por causa disso, porque eu achava as matérias fáceis, eu ia para a aula, acabava passando em tudo, nunca tive muita dificuldade. Então, eu tenho essa impressão de que quando você cresce sem muita dificuldade, sem desenvolver certos hábitos de estudo, você acaba tendo um pouco de dificuldade mais para frente. Então, eu acho que Uhum, isso deve ser um pouco relacionado à maneira como, por eu estar à frente dos outros alunos, eu precisava de um conteúdo que também estava à frente dos outros alunos para poder me desafiar e tornar as coisas menos entediantes. uhum. Que matérias você gostava e quais você achava entediantes? Olha, a matéria que eu mais gostava sempre foi história. Eu Hum, sempre fui muito bom de história, inclusive eu fiz o Enem recentemente pela primeira vez, eu acertei 43 questões de humanas. hum, Podia ter acertado 44 se não fosse por um errinho meu que eu podia ter acertado, mas o importante é que eu quase gabaritei e eu sempre tive facilidade, sempre tive uma boa memória para a história. Até o que eu não lembro eu acabo acertando, porque meio que já está na minha cabeça o que as pessoas vão fazer do passado, que as pessoas fizeram. uhum. E você E, gostava da escola? então, eu gostava, eu tinha ótimos amigos lá que eu mantenho até hoje. Eu nunca Hum, tive muita dificuldade assim para fazer amizades. Eu passei a ter uma certa dificuldade durante um período da minha vida, foi justamente na adolescência, quando as coisas não estavam mais tão fáceis quanto antes. Eu comecei a ficar meio ruim em matemática, física, era meio hum, ruimzinho em química, porque essas matérias eu precisava de um pouco mais de esforço. Eu hum. também tinha déficit de atenção, que fazia as coisas. O que eu era bom era muito bom, e o que eu era ruim eu não conseguia melhorar. Uhum, tá. Como que você descobriu que você tem alto QI? Olha,
Eu descobri, em algum momento da minha adolescência, eu fiz um teste de QI e deu um resultado assim, desde de internet mesmo. É. Deu um resultado de 142. Hum. Eu achei. Eu não liguei muito para isso. Aí chegou, acho que 2017, acho que eu tinha uns 22 anos. Esse foi um ano que mudou muita coisa na minha vida. Eu descobri que eu tinha déficit de atenção, o que, na verdade, eu devia ter descoberto bem antes, porque Como que você descobriu o déficit de atenção? chegou um dia que eu percebi que eu tinha. Hum. Aí eu resolvi correr atrás de obter um diagnóstico mais preciso. Aí eu fui no psiquiatra, o psiquiatra falou, realmente você tem déficit de atenção. Eu falei, tá vendo? Uhum. Aí eu fui nesse ano também que eu fiz o teste da Mensa, só para fazer, sabe? Hum. Aí, aí eu passei, realmente eu tenho alto QI. Uhum. Tá. E aí você descobriu que tinha alto QI e aí você passou a entender alguma coisa na sua vida de forma diferente ou não mudou nada? Olha, na prática, na prática não mudou nada. O que mudou Hum. mesmo foi ter conhecido um pessoal na Mensa que tinha um senso de humor mais parecido com o meu, consegui entender algumas coisas mais parecido comigo. Dá um E, exemplo. ah, um exemplo é um pouco difícil de lembrar, mas eu sempre tive dificuldade para conversar sobre política com as outras pessoas. Uhum. E isso em todo lugar. Eu tenho menos dificuldade, na verdade, com pessoas de fora do país. Só que falando assim, entre brasileiros, eu tenho mais facilidade de conversar sobre isso com pessoas da Mensa, mesmo que a Uhum. gente discorde. Eu conseguia ver que havia um nível de discussão um pouco maior, Uhum. um pouco Tá. melhor. Então é a questão da facilidade de assuntos para conversar. Sim, sim, eu conseguia falar de muitas coisas diferentes, porque por causa do déficit de atenção também, eu sempre fui de absorver muito conhecimento variado. Hum. Tanto que hoje em dia o pessoal gosta, principalmente no trabalho, o pessoal gosta de falar, Luan, você sabe disso? Né? Eu falo, sim, sei, é isso, isso, isso. Porque eu tenho uma fama no trabalho de saber, meio que você sabe tudo. Você trabalha em quê? Eu sou corretor de imóveis. Uhum. Eu trabalho com avulsos, em vez de lançamento. Eu trabalho com apartamentos que já tem um proprietário, inclusive no bairro de Copacabana, aqui no Rio, que eu trabalho. E eu Tipo conheço apartamento usado, não lançamento isso, de apartamento novo. isso, apartamento usado. Aham. E aqui em Copacabana, eu tenho uma memória fotográfica muito boa, eu simplesmente tenho um mapa todo do bairro na cabeça. Eu vejo uma janela e já sei onde fica o apartamento. É bem fácil para mim captar o apartamento por causa disso. Por exemplo, se você estiver na praia, você vê uma janela de Não, um não exatamente. apartamento. Eu É. vejo, por exemplo, um anúncio de uma outra imobiliária, rua tal, tal, tal. Eu olho, eu vejo a janela, eu já sei onde fica o apartamento. Tá. E porque eu tenho de cabeça assim, o conhecimento de como funcionam as plantas aqui no bairro, muitas das vezes eu acabo descobrindo qual é o apartamento antes mesmo de tentar contatar o proprietário. É meio Uhum. que um talentinho que eu tenho aqui que me ajuda bastante na minha profissão. Uhum. Tá, e como que você descobriu esse talento? Foi quando eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis. O que que te levou a escolher essa profissão? Bom, o que me levou a escolher essa profissão foi o seguinte: eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo de Hum. futuro bem claro. Eu quero estudar economia, eu quero fazer pesquisa na área de economia. Hum. Só que, para isso, eu preciso de dinheiro. Eu, no momento, meus pais estão mortos, meus avós também já faleceram, eu não, eu não tenho uma situação, eu não tenho uma zona de conforto muito grande, eu preciso trabalhar muito para conseguir dinheiro. Aí eu Uhum. pensei, o que que eu, que não tenho ensino superior, eu larguei o ensino superior, o que que eu não tenho ensino superior, posso fazer para conseguir dinheiro? Eu quero estudar fora, entende? Quero estudar em Portugal. Preciso conseguir Uhum. dinheiro, preciso juntar a grana para poder meter o pé daqui e estudar lá fora. O que eu Uhum. posso fazer para conseguir esse dinheiro?
Aí minha solução foi, vou trabalhar como corretor de imóveis, que aí eu não tenho salário, mas os meus ganhos podem ser altos também. Uhum. Aí eu Tá. comecei a trabalhar, vi que tinha jeito para coisa, e isso há um ano e uns 4 meses atrás. Uhum. Tá. E você estudou até que série? Então, eu fiz o ensino médio completo Hum. e estudei um pouco de universidade, fiz a universidade, fiz publicidade por uns 2 anos, que foi na época mais ou menos que eu perdi minha mãe, aí eu acabei largando o curso. Ela faleceu do quê? Também foi de AVC. Nossa. No caso dela, no caso dela, ela teve um AVC um ano e meio antes de falecer, só que no hospital eles falaram que ela não teve nada. Hum. Aí depois que o médico foi ver o exame dela e falou que ela teve um AVC. Nossa. Ela acabou falecendo um ano e meio depois porque falta de tratamento médico também. Médicos Uhum. todos meio que ignoraram que ela ainda estava com algum problema. É bem complicado isso, né? E faz quanto tempo isso? Faz uns 4 anos, foi em Uhum. 2017. Tá. E aí você fazia faculdade, você abandonou a faculdade nessa época? Sim, sim, só um Uhum. instante. Tá. Como era o seu relacionamento com os colegas de escola e com as crianças quando você era criança? Olha, no geral, o que acontecia? Eu sempre tive um pavio curto, então o pessoal brincava muito comigo, eu acabava estourando e descendo a porrada em alguém. É. Mas, no geral, Você é eu tinha uma bons pessoa amigos. explosiva, Eu era uma pessoa muito explosiva, uma pessoa muito briguenta. não é mais? Não, não sou mais, hoje em dia eu não sou mais. Eu ainda tenho sim eu ainda tenho assim alguns probleminhas de temperamento, mas no geral eles são bem controlados. A gente aprende a controlar, porque eu venho praticando o controle desde criança. Uhum. Tá. E é uma, mas eu tenho amigos dessa parte da minha infância que eu mantenho amizade até hoje, coisa Uhum. de quase 20 anos de amizade. É. E na escola, então, você era super briguento com os colegas? Algumas pessoas eu saía na porrada, às vezes até com amigos eu saía na porrada. Mas a Hum. gente sempre resolvia no final. Não era algo. Eu nunca tive problema para formar relações com as pessoas. Uhum. Para formar o No quê? caso, no caso de amizade. Ah, tá. E com namoradas? Você é casado? Você é solteiro? Como que é a sua vida? Eu sou mais solteiro que playboy de novela. Sou Hum. solteiro. Eu sou solteiro. Eu Tá. tenho, eu tenho certos problemas com formar relações afetivas nesse nível de comprometimento. Não porque porque para mim é mais difícil de me conectar emocionalmente com pessoas desse nível. Tá, pode falar um pouquinho mais a respeito disso? Bom, eu só tive praticamente uma pseudo-namorada na minha vida e nem foi. De hoje em dia ela é uma das minhas melhores amigas, mas a gente se desentendeu algumas vezes no passar dos anos. A gente se conhece tem o quê? Vai fazer uns 10 anos que a gente se conhece e foi briga atrás de briga atrás de briga, mas nos últimos 2 anos a gente tem mantido uma amizade muito boa, Uhum. muito saudável. E fora isso, é difícil aparecer alguma menina que eu realmente tenha algum interesse, sabe? E Hum. acaba sendo algo que é deixado de lado na minha vida. Uhum. Até Tá. porque os últimos 4 anos eu estive, que foi inclusive quando aconteceu, quando a gente começou quando a gente teve esse nosso breve relacionamento, uns 5 anos atrás, Hum. foi quando aconteceu toda essa parada com a minha mãe e eu acabei saindo do país, fiquei um ano fora, morando na Europa. Onde você morou? Eu passei 6 meses na França e eu fui indo
de país em país. Eu fiquei uns 2 meses e meio na Hungria, fiquei mais uns 2 meses na Estônia, fiquei 1 mês e meio na Eslováquia. E eu fui pulando de país em país fazendo trabalhinhos, sabe? Trabalhava em hostel, às vezes eu dava aula de inglês, no meu caso, eu aprendi inglês praticamente sozinho. Eu fiz curso, a metade do curso de inglês e aprendi o resto na marra. Hum. E E como que esse, foi esse aprendizado de inglês? olha, na verdade, eu nem senti. Eu nem Hum. senti, porque eu fiz a metade do curso, chegou um ponto que eu acabei desistindo do curso, acabei não tendo saco mais de ir pro curso, e eventualmente eu fui pegando o inglês, por causa da base que eu já tinha, eu fui acrescentando a essa base com a minha rotina, videogame, série de TV, isso tudo foi construindo meu vocabulário até chegou o ponto que eu estava fluente. Uhum. Legal. E aprender a ler? Você aprendeu a ler antes de entrar na escola ou só depois que entrou na escola? Olha, vou ser sincero, não lembro. Não lembra? Eu não lembro, eu era muito pequeno. Hum. Mas eu provavelmente aprendi a ler cedo. Uhum. Não, não só a ler palavras, mas como. Minha mãe sempre comprava as gibis da Turma da Mônica para mim, então eu, Uhum. eu sempre tive esse incentivo para aprender a ler desde pequeno. Uhum. Tá. Seu microfone tinha saído, agora voltou. É, você, o que você acha que poderia ter sido melhor na sua educação? Com certeza eu precisava de mais desafios, É. sabe? Eu precisava ter tido algo para focar meus esforços, porque minha rotina sempre foi sem muitos esforços, sabe? Quando eu era Hum. criança. Eu não tinha uma rotina muito esforçada. Eu precisava de algum incentivo desde pequeno para manter, manter minha cabeça mais ativa. Até por causa do déficit de atenção. Hum. Eu acabava em casa. Minha rotina era basicamente escola, que era meio chata, encontrar meus amigos e tudo mais, mas as aulas em si, elas não tinham muito desafio. Aí eu ia para casa, ficava jogando videogame, que era onde eu tinha mais desafio, também acabava me estressando mais. Hum. E o que podia ter mudado é que eu ter feito mais atividades extracurriculares, talvez mais aulas de idioma, Quais algum. idiomas você fala além do inglês hoje? Não, eu só falo o inglês e o português mesmo, mas eu estudei bastante francês por causa do meu tempo na França, Hum. e nesse período eu estava com francês intermediário, eu conseguia me virar nas ruas, sabe? Uhum. Tá. E você trabalhou em hostel e o que mais na França? Não, não, na França eu tive uma certa dificuldade para arrumar emprego. Então, na Hum. França eu trabalhei mesmo só com hostel, e depois disso foi uma mistura de trabalhar com hostel, ser promoter no bar, eu fazia eventos no bar. Isso foi na Eslováquia. Trabalhei em Hum. hostel em Budapeste e na Estônia também. Uhum. Como que era esse E, trabalho em hostel? olha, era uma experiência enriquecedora. Eu era, obviamente, mal remunerado, né? Mas o É que, o meio que que trabalha em troca de casa e comida, né? casa e comida, e na verdade era só casa, eu recebia algum dinheiro para comprar comida. É. Aí foi uma crescente. No hostel, quando eu fui para a Hungria, eu ganhava pouquinho no hostel. Aí depois eu fui para a Estônia, passei a ganhar um pouco mais. E na Eslováquia eu também morava no hostel, só que eu trabalhava no bar. Eu não tinha que fazer limpeza, nada do tipo, graças a Deus. Hum. E eu No basicamente hostel trabalhava. tem que fazer limpeza? Também eu não sei como é. Eu já fiquei em Não, hostel, mas eu não sei como que o que que é. acontece? Quando você trabalha para acomodação em hostel, normalmente é o seguinte: você trabalha ou limpando as áreas comuns e trocando as camas, ou você trabalha na recepção, fazer um pouco dos dois. Uhum. Da Estônia, por exemplo, eu trabalhava no hostel que era 24 horas, eu fazia turno
eu pegava o turno noturno, o turno da madrugada, Uhum. que era o turno mais parado, e eu era o único lá que trabalhava no turno da madrugada sem dormir no trabalho, Hum. então eu Você é parava mais de fazer. noturno? É, eu sempre fui um pouco mais noturno. Mas Uhum. hoje em dia eu não sou tanto assim, Uhum. até por causa do Tá. meu trabalho. E eu. Foi uma experiência enriquecedora, porque o que acontece? Eu conheci muitas pessoas de vários países diferentes. Na Estônia, o meu grupo de amigos era eu, um turco, um japonês e um etíope. Esses eram meus Uhum. amigos da Estônia. E Uhum. eu fui conhecer muito. O microfone soltou, não está dando para ouvir direito. Eu estou silenciando o microfone quando eu vou tossir. Ah, tá. E foi uma experiência enriquecedora, porque o que acontece? Eu era uma pessoa bem social na minha infância, na minha adolescência. Só que chegou um ponto da minha adolescência que eu comecei a ter uma depressão muito forte, perdi até o ensino médio, e eu acabei tendo até fobia social. Ah, como é que foi isso? Foi um período horrível da minha vida. Eu tinha 18 anos e eu não conseguia falar com pessoas sem começar a ter crise de ansiedade. Hum. Eu começava a tremer, meus olhos, minhas pálpebras mesmo começavam a tremer quando eu falava com alguém que eu não conhecia. Eu tive muita dificuldade nessa época. Hum. Foi melhorando, mas eu voltei mesmo ao que eu era antes disso, nesse período que eu passei na Europa. Hum. Foi nesse período que eu passei na Europa que eu meio que recuperei uma parte do que eu já tinha perdido antes mesmo de perder minha mãe ou minha avó, que foram desse período de depressão quando eu estava na adolescência. Eu Uhum. recuperei um pouco da minha alegria de viver. Eu voltei completamente quebrado aqui para o Rio. É. Mas eu acho que o que eu consegui desse período na Europa vale mais que qualquer coisa que o dinheiro pode comprar para mim. Em que você acha que a inteligência te ajudou e em que você acha que te atrapalhou na vida? Bom, posso dizer no que me ajudou. Eu Hum. posso dizer o que me ajudou. Me ajudou no seguinte, que eu sempre tive uma facilidade de aprendizado para várias coisas. Eu sempre tive. Caramba. Eu sempre tive uma facilidade de aprendizado na minha vida, eu sempre aprendi as coisas muito rápido, eu sempre tive uma memória muito boa e eu consigo reter muita informação, aprendo as coisas rápido, no geral, eu consigo avançar nas áreas que eu me dedico mais rápido do que as outras pessoas. Me ajuda a Uhum. pôr o pé na porta mais rápido que todo mundo. Só que o que não me ajudou foi que foi como o que eu disse antes, que por causa da falta de desafio, eu acabava muito entediado, até por causa do déficit de atenção. E, Uhum. e outra questão também de humildade. Humildade foi algo que eu tive que Hum. construir. Eu tive que construir com o tempo, porque quando você é mais inteligente que as outras pessoas, Ah. você tende a achar que você também sabe o que é melhor que as outras pessoas. Surge uma certa arrogância, você acha que tem mais sabedoria que as outras pessoas. E sabedoria a inteligência ajuda no adquirir sabedoria, mas a sabedoria não é nada sem experiência. Eu falo que as pessoas de alto QI tendem a fazer generalizações com dados insuficientes, né? Então, a gente pode ter muita facilidade para aprender as coisas, só que Sim, muitas vezes a gente acha que sabe muito mais do que sabe. E você percebe isso quando está conversando com alguém que não é da tua área. Aí você estudou aquele monte na tua área e a pessoa leu o resumo de um artigo e quer discutir achando que sabe mais do que o que você está falando, né? sim, é o Você efeito sente isso também? Dunning-Kruger. Pois é, né? Quanto
menos sabe, mais acha que sabe. Sabe um pouquinho, acha que sabe muito. Mas eu acho que esse efeito é pior nas pessoas de alto QI. O que você acha? Eu, eu acho que é o seguinte, eu acho que tem essa curva toda do QI. Eu acho que nas Aham. duas pontas você tem um efeito Dunning-Kruger mais elevado. Ah, interessante. Gostei. É verdade, nas duas Ou então pode pontas. ser o efeito Dunning-Kruger me fazendo achar uma coisa que não é verdade. É verdade, concordo. É, porque quem está mais na média, muitas vezes se dedica mais a estudar, tem um pouco mais de humildade, né? De aprender, né? Eu vou te falar por quê. Porque quem tá na média É. encara mais as suas próprias limitações. Aham. Eu, por exemplo, eu tive que encarar muitas das minhas limitações quando eu comecei a trabalhar como corretor, porque É. eu sou introvertido no fim das contas. Eu tenho meus momentos de extroversão, mas no fim das contas eu sou introvertido. Eu gosto do meu cantinho. Eu falo pra caralho, mas mas o meu cantinho assim é onde eu me sinto totalmente em casa. E Aham. quando você é corretor, principalmente trabalhando com avulso, e você tem que lidar com os porteiros dos prédios, você tem que lidar com o proprietário, você tem que lidar com o cliente. Às vezes o cliente não sabe o que quer, às vezes o proprietário é difícil de conversa, o proprietário ele não entende, ele acha que ele entende algo, mas na verdade ele não entende. Você tem que mostrar para ele que é desse jeito que você está falando, não do jeito que ele pensa. Só que no fim das contas ele que é o dono do apartamento, ele que decide. E isso exige um jogo de cintura que não tem tanto a ver com QI, mas que você vê pessoas que não são em nenhuma outra forma inteligentes, sabe? Elas não são aquelas pessoas que você vai conversar sobre opiniões políticas, não são aquelas pessoas que vão dar palpite sobre geopolítica internacional, mas que estão conversando ali, conseguem desdobrar a pessoa da maneira que elas querem e convencer elas de qualquer coisa. Isso é uma coisa que foi quando eu comecei a ver essa minha limitação. Eu vi pessoas que definitivamente não são tão inteligentes quanto eu, obtendo sucesso dessa forma. Foi aí que Uhum. eu aprendi que eu tinha que ter um pouco mais de humildade em relação às coisas que eu sabia e Muito legal essa percepção. Porque, assim, inteligência é uma coisa, habilidade é outra. Eu sim, costumo dizer que a inteligência é o gerenciador das habilidades, né? Então, pessoas confundem habilidade com inteligência. E aí, o que você está me dizendo é que você, através da sua inteligência, você percebeu que você precisava desenvolver uma habilidade específica que estava mais ou menos, que você até tinha, mas podia sim. melhorar, é isso? Sim, hoje em dia eu sou bem melhor do que quando eu comecei, mas também é questão do esforço. Eu acho Uhum. que, olha, se eu não me engano, até o Cristiano Ronaldo já disse isso uma vez, É. que talento sem esforço, sem trabalho, não leva ninguém a lugar nenhum. Não, não Eu mesmo. já ouvi essa metáfora de que o potencial, isso é algo que eu escutei minha vida toda. Nossa, tem muito potencial, você tem potencial. Você tem um oceano de potencial atrás de você. Se você realizar seu potencial, você vai virar um monstro. Isso eu escutei. Essas devem ser as frases mais clássicas e clichês que todo mundo com inteligência escuta. É. Porque, mas não deixa de ser verdade. Porque potencial, na minha opinião, potencial é como se fosse um tesouro no fundo do mar. Uhum. Ele é valiosíssimo, mas ele não serve de nada se você não botar o trabalho para trazer ele para a superfície. Muito boa a comparação. Vou usar nos feedbacks que eu dou quando eu faço avaliação de inteligência em criança. Eu falo muito, eu friso muito isso, que a inteligência ela é só um potencial. A criança ela é inteligente, mas isso não quer dizer que ela seja melhor que os outros. Quer dizer que ela tem um potencial de inteligência e que ela vai ter que usar, ela vai, depende dela, como ela vai usar esse potencial, né? E nunca se deve valorizar a inteligência por si numa criança, né? Dizer assim, você é muito inteligente, você é muito inteligente. Não. O que importa é o que você faz com essa inteligência, o resultado do uso da inteligência.
É o que eu falo muitas vezes, que a inteligência, ela só bota o pé na porta, só faz você pôr o pé na porta. Mas é o É. esforço que vai guiar seu caminho dali em diante. Uhum, muito legal. E a questão religiosa, você tem alguma crença, alguma religião? Como que é isso para você? Então, eu sou. Bom, isso aí é muito. Isso daí acaba sendo muito um fator cultural. Eu Hum, falo, graças a Deus, falo essas paradas aí, mas na verdade eu sou ateu. Eu sou ateu, é. não acredito em nada, eu só falo por falar. Você é aquele tipo de ateu que se o avião tiver em turbulência, assim, Não, descendo, não, sai, eu não vou rezar, mas eu vou falar aquelas palavras encorajadoras, que Deus nos olhe. ah, Eu vou ah, falar aquilo ali, mas isso é uma coisa também da minha profissão. Eu tenho que. As pessoas não estão. Os velhinhos aqui de Copacabana não estão acostumados com ateus. Então, para eles, eu sou a religião que eu precisar ser. É ah. que nem futebol, é que nem futebol. Qual é o meu time? É o time do cliente. Ah, entendi. Eu não. E no colégio de freira não sobrou nada da religião que você aprendeu lá? Olha, eu posso dizer que eu conheço bastante sobre cristianismo, catolicismo, mas Ah, não é a mesma coisa do que eu falar que eu acredito nisso. aham, Que na verdade eu não sou um crente, eu não tenho muita crença. Minha mãe é o oposto, minha mãe acreditava em tudo que ela via que ela não via. ah, Ela, ela era muito crédula, ela era muito crédula. Acabou que ela era muito vítima daquelas, daquelas fake news de WhatsApp. que tipo? Aquelas correntes de WhatsApp que o pessoal falava que Bolsonaro ficava enviando, madeira de piroca, essas paradas assim. Ah, sei, essas coisas de dinheiro, coisa. Ah, Essas paradas malucas, que ela acreditava em tudo. Aí eu também uhum, porque é uma pessoa crédula. Mas eu já fui para tudo quanto é tipo de templo, eu não sentia absolutamente nada. uhum, No fim das contas, eu vou. Isso daí é uma coisa que mas uma coisa que eu percebi não é tanto a ver com religiosidade, mas algumas pessoas podem interpretar assim, é que nossos instintos, eles às vezes são melhores, é melhor a gente confiar nos nossos instintos do que no que nós podemos racionalizar a hum, partir das coisas. Então, hoje em dia, se eu confio em algo que eu não vejo, seriam os meus instintos, algo que eu não uhum. entendo. Algumas pessoas podem falar que é o meu anjo da guarda, cada um tem sua interpretação. É, mas a intuição e os instintos, eles têm uma utilidade prática, né? Sim, sim. Eles têm uma utilidade prática, eles existem literalmente toda a espécie que existe do planeta, Uhum, mas a gente acha que eles têm que estar linkados a alguma religião. Então eu pessoalmente não sou muito fã disso. uhum. Ok. Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que que você mudaria? O que eu mudaria? É. Bom, o que eu mudaria? Bom, para começar que eu eu vou falar o que que eu quero mudar, o que que eu quero contribuir. Como eu disse mais cedo, eu quero estudar economia. Eu quero Uhum, trabalhar com pesquisa relacionada na área. O que eu quero mudar, basicamente, o que eu quero mudar seria como os países de desenvolvimento crescem. Eu hum. queria não fazer uma fórmula de bolo, mas contribuir para o desenvolvimento de países que ainda estão precisando chegar a algum nível. Isso seria o que eu mudaria no mundo. E como que você faria isso? Não, através de muito trabalho, muita pesquisa e muito esforço, porque hoje eu não tenho as respostas para isso, mas eu quero me tornar o tipo de pessoa que, que saiba, que entenda como fazer isso. Uhum, legal. E você gostaria de deixar alguma mensagem, dica ou sugestão para quem está assistindo?
Bom, se for comprar um apartamento aqui em Copacabana, me procure. Se estiver vendendo também, Que é o quê? se estiver vendendo também, me procure. Ok, então. Então, Luan, eu te agradeço muito a entrevista. Se eu souber de alguém querendo comprar ou vender apartamento, você trabalha só em Copacabana? Copacabana, Leme e Ipanema. Tá. Pode deixar que eu passe seu contato. Desejo para você um ótimo final de domingo e daqui a pouco a gente volta com o Danilo Figueiredo. Tá bom, então, obrigado, viu? Obrigada pela entrevista. Tchau. Tchau, tchau.